Meus irmãos, boa noite. Graça e paz a todos vocês. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus no Evangelho de Marcos, seu primeiro capítulo. Nessa ocasião, nós vamos ler os versículos de 9 até o versículo 11. E aqui nós meditaremos nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Amém. Meus irmãos, na manhã do dia 5 de agosto de 1942, o terreno do pequeno gueto em Varsóvia foi cercado pelas tropas da SS, uma organização paramilitar unida a Hitler e aos nazistas, e também por polícias das forças ucranianas e letãs. O objetivo era que, durante a chamada Grande Ação, eles iriam, então, pegar 200 crianças órfãs judias que estavam ali dentro de um orfanato e, então, conduzi-los para o campo de extermínio. E no dia da deportação do gueto, Korczak, que era aquele quem cuidava dos órfãos que estavam ali, acompanhou o cortejo dos seus educandos, ou seja, dos órfãos, rumo ao Unschgladplatz. Nome difícil, mas para lá eles partiram e pegaram os trens para o campo de extermínio. Nesta marcha, meus irmãos, seguiram cerca de 200 crianças, além da fundadora do orfanato, a senhora Stefa. E Korczak morreu, então, juntamente com todas aquelas crianças. Ele não pôde salvar nenhuma delas sequer. Também não pôde oferecer por aquelas crianças a sua vida, morrendo por elas. Mesmo ele sendo um homem muito inteligente, um médico muito prestigiado na Polônia, ele não pôde fazer absolutamente nada. E a história da humanidade é repleta de muitas figuras como a dele. Homens que não são heróis, que não vencem batalhas, mas que morrem de forma heróica. Na época em que o nosso Senhor Jesus Cristo encarnou e habitou entre nós, havia também muitas expectativas entre os judeus por uma figura que fosse talvez como o Korczak seria no futuro para essas crianças. Uma figura heróica, uma figura brava, que ia defender os oprimidos de Israel. Ele faria o que Korczak não conseguiu fazer por aquelas crianças. Ele salvaria o povo de Israel dos seus opressores, os romanos. Ele seria como um grande guerreiro e um grande libertador, como fora Davi, o seu antepassado. Eles queriam um guerreiro, um líder político, alguém que fosse maior do que os macabeus, e com certeza melhor do que eles. Mas o povo de Israel estava completamente equivocado, porque eles esperavam um líder político, mas eles não abraçaram o Messias que veio e encarnou e sofreu no lugar deles, do seu povo, que não só sofreu, mas morreu, uma morte terrível, mas não apenas terrível porque os romanos o açoitaram, e porque ele foi preso numa cruz, mas porque ele suportou a ira de Deus, que estava destinada ao povo que ele veio resgatar. Mas não apenas isso, meus irmãos. Não tinha apenas os judeus que tinham essa perspectiva, essa esperança, mas o próprio Marcos, escrevendo posteriormente este evangelho, escrevendo para irmãos em Roma, também romanos, tinha que desfazer na imagem deles a imagem que os próprios romanos faziam acerca de Jesus. Pois para um romano,
segundo Cícero, um grande escritor romano, era uma vergonha sequer mencionar o nome da cruz. Então Marcos escreve para os irmãos aqui, para mostrar a eles que o nosso Senhor Jesus não era um líder político, como os israelitas queriam, mas também não era aquele homem vergonhoso que os romanos diziam que ele era. Pelo contrário, se nós olharmos agora para o versículo 1, do primeiro capítulo ainda, nós vemos que Marcos começa dizendo que aqui ele está escrevendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E a imagem que Marcos quer construir para esses irmãos é de que o Salvador deles não é apenas um homem, mas também é o próprio Deus encarnado. Então, meus irmãos, os israelitas pecaram e os romanos também pecaram, porque ambos criaram uma imagem de Jesus que não condizia com quem ele de fato era. E nós não podemos pecar à semelhança deles, criando expectativas ou imagens irreais do nosso Salvador. Nós precisamos olhar para aqui, para o Evangelho de Marcos, e reconhecer aqui a imagem do nosso Salvador. Bem sabemos que nós precisamos olhar para toda a Escritura, nós precisamos olhar então também para os 4 Evangelhos, para termos uma visão mais completa daquilo que o nosso próprio Deus quis revelar a nós acerca do seu Filho, mas nós precisamos olhar para o Evangelho de Marcos e reconhecer aqui como Marcos quer retratar o nosso Senhor Jesus. E de fato, ele é glorioso, e de fato ele é majestoso, e de fato ele é vigoroso. É tanto que se nós olhássemos ao longo das páginas, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus o tempo todo trabalhando, operando, cuidando dos oprimidos, libertando pessoas da escravidão do pecado e anunciando o Evangelho do reino de salvação para aquele povo. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e nós precisamos entender isso. Esses 2 objetivos precisam estar na nossa mente ao olharmos para o Evangelho de Marcos. O primeiro é de saber que Marcos está interessado em mostrar que Jesus é um ungido de Deus, pois ele chama o nosso Senhor Jesus de Cristo, que significa um ungido. Então, na mente de Marcos e para os seus ouvintes, eles precisavam entender que ele estava falando de um homem que tinha um ministério particular, tinha uma obra a cumprir. E a sua obra era de ser aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Ele é um homem que sofre, um homem que sofreu pelo seu povo. Mas a segunda coisa que nós precisamos ter em mente ao olhar para o Evangelho de Marcos, então podemos olhar esta pequena porção das Escrituras, é saber que ao mesmo tempo que ele é um homem que sofre, que sofreu, ele também é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Então nós precisamos ter essas 2 imagens, ou melhor, essa imagem unificada em nossa mente, de que nós cremos em Jesus Cristo, que é homem encarnado como nós, mas acima de nós, em sua humanidade, mas também é o Filho de Deus e, portanto, Deus eterno. E aqui, nesta passagem, nestes poucos versículos, nós vemos Marcos mostrando o início do Evangelho, ou melhor, o início do ministério de Jesus e a natureza deste ministério. Então, nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês acerca do seguinte tema. Coloquei esse título, de que Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Para os irmãos que gostam de anotar o tema e os pontos, vou repetir mais uma vez. E para aqueles que não anotam, para que fique mais fácil de gravar, Jesus é o nosso Salvador. E ao tratar sobre esse tema, 2 coisas se desdobram dentro do texto. E nós vamos ver isso em 2 momentos. O primeiro é que, por Jesus ser o nosso Salvador, nós precisamos agradecer a Ele por sofrer em nosso lugar. Pois este era o ministério de Cristo, ser o Cordeiro substitutivo. Mas não apenas isso. Então, em primeiro momento, nós vamos ver que nós precisamos agradecer a Jesus, que é o nosso Salvador, por ter sofrido em nosso lugar. E em um segundo momento, nós precisamos louvar a Deus pela obra da redenção. Então, Jesus é o nosso Salvador, portanto, nós precisamos agradecer a Ele por sofrer em nosso lugar e louvar a Deus pela obra da redenção. Então, agora, nesse primeiro momento, eu gostaria que os irmãos voltassem os seus olhos para o versículo 9. Eu lerei novamente. Diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado
no Rio Jordão. Então, no auge do ministério de João Batista, Jesus desce da Galileia para ser batizado por João, tal qual está no texto de forma muito clara. Então, os irmãos devem lembrar que João estava batizando os judeus que se aproximavam dele, se arrependendo dos seus pecados. Então, ele estava preparando o caminho com o arauto do Senhor, como nós poderíamos ter visto nos versículos 2 até o versículo 8, mas que me absterei de ler aqui. Então, surge a pergunta: se João Batista estava pregando no deserto para homens que precisavam se arrepender dos seus pecados, por que o nosso Senhor, que é o Filho de Deus, Santíssimo, se batizou então no Rio Jordão? Nossa declaração histórica, a igreja vem confessando isso ao longo dos anos, é de que não há pecado no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que o nosso Senhor, no início do seu ministério, foi então ser batizado por João? Então, meus irmãos, a resposta que nós precisamos dar a esta pergunta é que Jesus não se batizou porque ele tinha pecados. Não. Se nós disséssemos que ele se batizou porque tinha pecados, nós estaremos cometendo uma grande heresia. Pelo contrário, nesta pequena porção das Escrituras, nós vemos Jesus assumindo publicamente o seu ministério. Então, aqui neste momento, o nosso Senhor Jesus Cristo está assumindo o lugar do seu povo. Assim como os irmãos devem lembrar do cordeiro, por exemplo, que substituiu Isaac, quando já Abraão estava prestes a sacrificá-lo. Os irmãos devem lembrar da passagem de Isaías 53, do 4 ao 12, onde o profeta nos mostra uma visão muito clara sobre quem seria o nosso Senhor e de qual seria o seu ministério. Eu gostaria de ler algumas partes desses versículos, do versículo 4 ao versículo 12, em que mostram justamente isso que eu estou dizendo. Então, no versículo 4, Isaías diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No versículo 5 ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 6 ele diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No versículo 7 ele diz: como o cordeiro foi levado ao matadouro. No versículo 8 ele diz: porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. No versículo 9 ele diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. No versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E nos versículos 11 e versículo 12 ele diz: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, lembre-se disso, lembre-se desta figura. Então, o que Jesus está fazendo aqui é assumir o nosso lugar. O nosso lugar. Dos crentes que haveriam de receber esta mensagem já imediatamente. E também Marcos está lembrando aqueles irmãos que já tinham recebido o Evangelho, de que precisamente no começo do seu ministério, o nosso Senhor estava assumindo o nosso lugar, como o cordeiro substitutivo. Então, meus irmãos, toda a vergonha que cabia a nós estava sobre ele. Éramos nós quem deveríamos estar no Jordão. Eram os israelitas que deveriam estar no Jordão, chorando copiosamente por causa dos seus pecados. Mas o nosso Senhor, que não tinha pecado, o Deus Todo-Poderoso encarnado, teve que tomar esse lugar de vergonha por nós. E, meus irmãos, o nosso catecismo maior, na pergunta 39, qual a necessidade do mediador ser homem, ela responde da seguinte maneira, para nós entendermos um pouco mais sobre a necessidade do nosso Senhor sofrer em nosso lugar.
Era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e possibilitar a obediência à lei. Agora prestem atenção nisso. Sofrer e interceder por nós em nossa natureza e solidarizar-se com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Era isto que o nosso Senhor Jesus Cristo estava proporcionando para nós neste momento. Naqueles dias, eu repito, meus irmãos, Jesus foi batizado assumindo o nosso lugar. E eu gostaria, meus irmãos, de ilustrar isso que eu estou dizendo para os irmãos, para que nós possamos entender melhor porque nós devemos então agradecer a Cristo por sofrer em nosso lugar. Nós vimos que Ele é o nosso Salvador, nós vimos que por Ele ser o nosso Salvador, Ele teve que sofrer em nosso lugar, e então nós devemos agradecer a Ele por sofrer em nosso lugar. Eu gostaria de recordar aos irmãos a passagem de Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. Lá, na passagem de Lucas, Jesus passava entre Samaria e Galileia, e 10 leprosos, ao longe, gritavam dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E então o que é que Jesus faz com estes 10 leprosos? Ele os manda ao sacerdote. E no versículo 14, Lucas narra o seguinte: aconteceu que indo eles, foram purificados. Mas, meus irmãos, ao contrário do que seria a nossa expectativa, 10 homens leprosos com a doença mais terrível que aquele povo podia conhecer naquela época, já desde o Antigo Testamento. Algo que os tornava, então, isolados do povo. Eles não poderiam ter vida social alguma. Eram relegados a alguns pequenos guetos, onde ficavam até a sua morte. Então, o que se espera deles, e o que nós esperamos, então, da narrativa, é que esses 10 homens retornem, e então digam: Senhor, muito obrigado. Nós, agora, de fato, percebemos que fomos curados pelo Senhor. Fomos limpos pelo Senhor. Mas o que nós vemos nos versículos 15 e 16 é que, na verdade, um apenas retorna. Vendo o que fora curado, este único voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Jesus pergunta a ele, no versículo 7 e versículo 8: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, meus irmãos, percebam que estes homens tinham recebido uma grande dádiva. E o que nós podemos dizer então de nós, que fomos purificados espiritualmente, e nós, no homem todo, dos nossos pecados. O nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, recebeu sobre si a ira de Deus, para que nós não precisássemos passar por ela, e então nos purifica por meio do seu sangue puro. E o que Ele deve esperar de nós, senão toda a glória e todo o louvor da nossa boca e do nosso coração. Nós somos curados muito mais do que aqueles 10 leprosos. Nós recebemos uma graça muito maior do que aquela que era visível aos olhos deles. Mas o que nós encontramos, muitas vezes, são o comportamento dos outros 9. Nós nos demonstramos extremamente ingratos com o nosso Deus, que nos salvou, que nos purificou. Então, meus irmãos, eu gostaria de trazer apenas algumas aplicações com relação a isso também. Então, a partir disso que nós vimos, de que Cristo é o nosso Salvador, então nós devemos agradecer a Ele por sofrer em nosso lugar. Eu gostaria de dizer o seguinte: ao olharmos para essa passagem e para esta verdade, nós precisamos abominar o pecado. Nós precisamos odiar o pecado. Nós não conseguiremos demonstrar gratidão ao nosso Deus enquanto nós abraçarmos o pecado. Nós lemos aqui a passagem da carta de João, em que ele fala que aqueles que nasceram de Cristo não têm comunhão com o pecado.
Nós que fomos salvos em Jesus Cristo, nós que no nosso batismo nos unimos a Ele em sua morte e também com Ele em sua ressurreição, não podemos viver como se não tivéssemos sido salvos por Ele. Não há lógica nisso. Paulo, em Romanos 6, versículo 1 e 2, e 12 e 13, ele expressa isso. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta dele é: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? E ele continua trazendo uma aplicação prática com relação a essa verdade. Se nós não podemos viver em pecado, nós que para ele morremos, então não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, meus irmãos, lembrem-se disto. Lembrem-se de que não há mais comunhão entre nós e o pecado. Lembrem-se de que foi por causa dos seus pecados que Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, trazendo de forma bem prática e bem clara, quando os irmãos estiverem vendo alguma cena inapropriada, lembrem-se de que o nosso Deus abomina os adúlteros. E é por causa deste adultério que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Lembrem-se, meus irmãos, que quando a língua de vocês estiverem coçando para falar mal de alguém, para difamar alguém, para fazer um fuxico, lembrem-se de que o nosso Deus, Ele abomina aqueles que dão juízo falso. Lembrem-se, meus irmãos, quando os irmãos estiverem sendo tentados ao pecado, de que foram justamente estes pecados que fizeram o nosso Senhor se humilhar em nosso lugar. Então eu repito, nós não poderemos demonstrar nossa gratidão ao nosso Deus enquanto nós abraçarmos a causa da morte do nosso Redentor. Então, continuando, meus irmãos, agora para o segundo momento, nós leremos os últimos versículos da passagem, versículo 10 e versículo 11, que diz assim: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Agora que nós somos confrontados, então, por Deus a abandonar o pecado e viver de forma grata ao Senhor por sofrer em nosso lugar, nós vamos para o segundo momento que eu já havia dito para os irmãos. Jesus, repito de novo, Jesus é o nosso Salvador. Agora, nós precisamos louvar a Deus pela obra da redenção. Então, é muito interessante, meus irmãos, que aqui nesta passagem, nós vemos algo que deveria deixar o nosso coração alegre, deveria fazer o nosso coração queimar, deveria fazer os nossos olhos encherem de lágrimas. Porque nesses dois versículos, nós vemos a Trindade Santíssima agindo para a nossa salvação. Diferente dos deuses gregos, por exemplo, em que Zeus tinha inimizade com Hera, e então os homens sofriam por causa disso. Ou então Poseidon se levantava dos mares, na imaginação deles, e então ele odiava um outro deus, o deus do Hades. E então eles começavam a arrumar confusão entre si e os homens sofriam. Não havia confluência entre esses deuses. Mas nós cremos em um único Deus, que subsiste em três pessoas, de forma harmoniosa desde a eternidade. De modo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão agora aqui sendo descritos por Marcos, nesta curta narrativa, como harmoniosamente trabalhando para a nossa salvação. Nós vemos a imagem do Filho saindo da água. Nós vemos a imagem aqui construída por Marcos do Espírito descendo sobre o nosso Senhor. E nós então podemos até ouvir a voz de Deus Pai, dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo era o seu Filho amado, em quem ele tinha muita alegria.
De modo que, eu repito mais uma vez, isso deveria fazer o nosso coração se alegrar. Nós deveríamos sair daqui exultantes. Nós deveríamos sair daqui tendo certeza de que somos vitoriosos, porque o único e verdadeiro Deus está empenhado desde a eternidade em nossa salvação, garantindo a nossa salvação em Cristo Jesus e na sua cruz e na sua ressurreição, e irá consumar esta obra que Ele fez quando o nosso Senhor retornar, e então nos fazer todas as nações reunidas, todos os povos, línguas, nações, etnias, unidos para sempre, glorificando a Trindade Santíssima. E um teólogo chamado William Hendrickson, ele nos ajuda com 3 informações que talvez eu não conseguiria expressar de forma melhor, e eu gostaria de trazer para os irmãos. Então, a primeira informação é sobre Jesus. Então, ele diz que, embora Jesus tenha assumido a forma humana, Ele era o eterno Filho de Deus. Por que isso é importante, então, para nós? E aí eu gostaria, mais uma vez, de me apoiar em uma resposta do Catecismo Maior, à pergunta de número 28. Nós vimos qual era a necessidade do mediador ser homem, e agora eu gostaria de ler a resposta da pergunta que diz: qual a necessidade de um mediador ser Deus? E a resposta é a seguinte: era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte. E agora eu gostaria de dar ênfase a isto aqui: para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito. E agora vejam, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Então, quando o Pai declara que Jesus é o seu Filho, o amado, Ele está mais uma vez, e agora de forma audível, dizendo que o seu Filho estava ali. De que Jesus Cristo não é apenas um homem que estava sendo batizado como qualquer outro, mas de que Ele era o Filho de Deus. O mesmo que Marcos disse no versículo 1, e que eu li com os irmãos. Aqui nós estamos vendo o Filho de Deus, Jesus Cristo, homem, como nós vimos no primeiro momento, mas agora Deus encarnado entre nós. De modo que negar a divindade de Jesus tem um peso muito grande para nós. Ao negar que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos negando a própria suficiência da sua obra. Então, por isso devemos glorificar a Deus. Por isso nós devemos louvar a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, mas também pelo próprio Filho de ter se dado em nosso lugar. Uma segunda informação, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, como disse o Hendrickson: assim qualificado, Ele, como ser divino e mediador humano, estava capacitado a agir em seu tríplice ofício como profeta, sacerdote e rei, para a salvação do povo de Deus, para a glória do Deus triuno. Ao Jesus sair das águas e o Espírito descer sobre ele, nós temos ele sendo então capacitado para a sua obra, para o seu ministério. Então, eu gostaria de trazer essa segunda informação sobre o Espírito. O Espírito Santo demonstra aqui, então, a pureza do nosso Salvador. Como eu disse, ele não era como aqueles outros, mas também mostra que ele estava sendo fortalecido para cumprir a sua obra. De tal sorte, meus irmãos, que se nós lêssemos o versículo 12, isso nos ajudaria a compreender que mesmo após Jesus ter sido batizado, então, assumindo o nosso lugar, o Espírito o leva, por exemplo, ao deserto, para ser tentado por Satanás, e está no meio das feras. Ou seja, o Espírito Santo descendo sobre Jesus é a amostra visível de que o Espírito Santo está empenhado em fazer com que a obra de Cristo seja, então, concluída. E então é o Espírito Santo, em harmonia com o Filho e com o Pai, que vai trabalhando ao longo dessas páginas. Então, quando nós vamos lendo, e à medida que nós vamos lendo, nós precisamos perceber esta atuação. A atuação de Cristo, aquele quem cura, aquele quem ouve, aquele que arrebanha o povo,
mas também a ação do Espírito Santo que estava com ele, o fortalecendo. E uma terceira informação é acerca do Pai e da sua declaração. Meus irmãos, ao lermos, e eu gostaria de ler, e na verdade não só eu, mas eu gostaria que os irmãos lessem comigo o versículo 11, a uma só voz. Vamos todos ler? Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. Aqui nós vemos que não há um amor maior do que este. Com certeza eu amo minha esposa, amo a minha filha, os irmãos têm os seus amores, mas nenhum amor nesta terra se compara ao amor que o pai tem pelo filho e que o filho tem pelo pai. E há uma ênfase, meus irmãos, que não fica bem demonstrada aqui no texto, mas uma tradução melhor, fazendo jus ao texto original, era a marcação de um pequeno artigo. Está praticamente a mesma coisa. Seria traduzido assim: este é o meu filho, o amado. Nós temos aqui uma irmã que é formada em letras, professora de português, e a gente sabe que esse artigo ele qualifica. Então, o que o nosso Deus, o Pai, está dizendo é que Jesus não é apenas mais um daqueles que Ele ama, mas Ele está dizendo que existe um amor singular relacionado ao Filho. Ele está dizendo: este é o meu Filho, aquele que eu amo acima de todos os outros, onde reside de forma plena e perfeita e bela e harmoniosa desde toda a eternidade, o meu Filho. Então, de sorte que nós olhamos e vemos o Filho se entrega em nosso lugar. Nós vemos que o Espírito Santo, então, fortalece o Senhor Jesus para que Ele vá e faça a sua obra. E nós vemos que há uma profunda alegria e satisfação no Pai ao ver estas coisas sendo feitas de acordo com a vontade dos três, desde a eternidade. Então, eu repito, isso deveria fazer o nosso coração, então, exultar de alegria. Nós deveríamos estar com os lábios cheios de glórias ao nosso Deus. Nós deveríamos louvá-lo todo o tempo por causa disso. De tal sorte, meus irmãos, que eu gostaria de trazer a seguinte aplicação. Nós precisamos conhecer a obra do nosso Senhor, e nós só podemos conhecer a obra do nosso Senhor a partir da sua palavra. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, ao saber dessa verdade, de que nós devemos louvar ao Senhor pela obra da redenção, nós precisamos conhecer as suas obras e os seus atributos. Mas nós só vamos conhecer as obras de Deus e os atributos de Deus se nós lermos as Escrituras. Porque nós só podemos conhecer a Deus através do seu Filho. E nós só podemos conhecer o Filho através das Escrituras. De tal modo que o nosso viver, a nossa piedade vai ser capenga se nós não amarmos as Escrituras. É interessante porque nós vivemos numa época, saiu uma pesquisa recente, em que pela primeira vez na história do Brasil, o número de não leitores é maior do que o número de leitores. Então existem pessoas que não leem absolutamente nada. E a pesquisa considerava até as pessoas que liam uma página como leitores. E o número de não leitores conseguiu superar o número de leitores. Mas eu gostaria de dizer que entre aqueles que salvam a estatística, o maior número de leitores estava lendo as Escrituras. No meio do caos, da nossa deseducação, existem pessoas que estão lendo todos os dias as Escrituras. Eu sei que existem pessoas, dentro dessa estatística, que estão lendo os Salmos como se fosse uma relíquia. De quem estão lendo a palavra de Deus como se fossem palavras de magia. Como se existisse, então, um poder que elas, evocando algumas palavras, como as bruxas de Salem, ia sair um coelho da cartola, ou então a prosperidade, os R$1.000, os 100 mil. Eu sei que existem essas pessoas lá. Mas existem os irmãos que estão aqui na minha frente agora, que abrem as suas Escrituras, assim espero, e vão até o Senhor, onde Ele pode ser encontrado. Então, meus irmãos, nós não podemos glorificar e louvar ao nosso Deus se nós não o conhecermos
E nós só o conheceremos se formos até as Escrituras. E em segundo lugar, ao olharmos para esta harmonia maravilhosa, nós devemos agradecer a Deus todos os dias. Ao abrirmos as Escrituras e vermos passagens como esta, em que mostram a harmonia do Deus Trino, empenhando-se na nossa salvação, que nós então agradeçamos ao nosso Deus. Então, lembre-se de que o seu privilégio, o privilégio de acordar-se pela manhã e então dobrar os joelhos, ou então em pé, ou então sentado, ou então deitado, não sei, orar a Deus, ou falando ou em silêncio, com os olhos abertos, que o pastor Juan não gosta, ou com os olhos fechados, mas orando a Deus. Lembre-se de que este privilégio foi adquirido com sangue, todo o sangue, até que descesse as águas do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de que você tem acesso ao trono da graça, porque Ele suportou sobre si a ira de Deus. E isso deve fazer você muito grato. Se isso não fizer você grato, eu não sei o que fará você grato. Então, meus irmãos, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. E eu gostaria de concluir, portanto, lembrando aos irmãos daquela pequena história que eu contei no começo. Os irmãos devem lembrar de Korczak, que foi então em uma procissão com seus órfãos, os 200, para ser morto pelos nazistas numa câmara de extermínio. Ele não pôde salvar aquelas crianças. Ele não pôde salvar a si mesmo. Ele não pôde fazer nada. Para muitos ele é um herói, mas ele não conseguiu salvar aquelas crianças do mal. Mas nós conhecemos alguém que encarnou, que habitou entre nós, que se humilhou no nosso lugar, que fez aquilo que nós não poderíamos fazer. E ele sim é o verdadeiro herói da história da humanidade. Ele sim, que é o Deus eterno, que habita em glória inacessível, habitou entre nós, sofreu as mais diversas humilhações, suportando a fraqueza da humanidade. Teve fome, teve sede, teve que dormir. E é interessante que aquele que não pestaneja, como diz a palavra de Deus, é o mesmo que dorme, e enquanto dorme sustenta toda a criação. E este que estava entre nós sofreu, mas não parou por aí. Nós não contamos a história de Jesus Cristo como aquele que morreu e ficou na sepultura. Os nossos irmãos do passado não morreram, não deram seu sangue também por um homem morto, como os romanos acreditavam, eu disse. Mas todos eles professaram aquilo que nós professamos, de que o nosso Senhor vive, de que o nosso Redentor vive e reina, e é glorificado e será glorificado para todo sempre. Assim, eu agradeço ao Senhor e repito aos irmãos, para que os irmãos gravem isso. O Senhor Jesus é o nosso Salvador. Portanto, agradeçamos a Ele por sofrer em nosso lugar e louvemos a Deus pela obra da redenção. Amém.